Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querida irmã e irmão, o nosso Evangelho hoje se encontra em Marcos, no capítulo 9, dos versículos 41 a 50. E aqui nós temos uma grande exortação de Jesus, dizendo-nos que nós não devemos escandalizar um destes pequeninos que creem. E o Senhor nos coloca que aqueles que escandalizam, e aqui escândalos, ou seja, aquele que se torna uma pedra de tropeço, uma pedra que faz cair, uma pedra que faz a pessoa ir ao chão se machucar, ou seja, daqui ser uma pedra de tropeço, ser motivo de escândalo, nós ferimos a fé daquelas pessoas que são ainda iniciantes na fé, que não têm condições de ver um contra-testemunho, um mau exemplo, porque isso afetaria não apenas a nossa imagem se nós damos o contra-testemunho, mas, sobretudo, colocaria em risco e em dúvida a autenticidade da Igreja Católica, como caminho de santidade e de vida eterna. Se a pessoa é muito nova na fé, ela ainda lhe falta muitos princípios para compreender a dimensão do pecado pessoal. E quando ela vê alguém pecando, acha que toda a igreja peca da mesma forma. Isso é um grande escândalo. As pessoas ainda são muito sensíveis, precisam desenvolver a fé. E devemos dizer que uma pessoa fraca na fé não é necessariamente uma pessoa que apenas se converteu há pouco tempo, há pouco se batizou como adulta. Há pessoas de muitos anos na igreja, mas porque não aprofundaram na fé, não cresceram espiritualmente, elas também têm uma fé muito frágil, porque não amadureceram, porque não estudaram, porque não aprofundaram a experiência na comunidade cristã. Sendo assim, o perigo do escândalo, nós devemos estender a todas as pessoas, independente do tempo que elas estejam na igreja, porque não devemos nos preocupar em medir a fé, o quanto que a pessoa tem fé ou não para suportar o meu pecado. O que eu devo pensar sempre é se o meu comportamento não será causa de queda para alguém. Sendo assim, não apenas devemos levar isso em consideração, mas o Senhor também vai nos dizer que aquele que escolhe o caminho do pecado se afasta do caminho da vida, do reino de Deus, e se dirige para o inferno. As palavras dizem assim: entrar na vida eterna ou ir para o inferno. Querido irmão e irmã, então a nossa vida é muito importante, a nossa vida de fé. E não apenas a nossa vida deve se pautar dentro desta luta constante contra o pecado, e aqui o Senhor nos dá imagens muito concretas, mas que devem ser compreendidas dentro do contexto histórico, cultural da época de Jesus, são muito fortes e não devem ser considerados de uma forma literal, arrancar o olho, cortar a mão, o pé, não, devem ser contextualizadas. Mas cabe-nos na mensagem entender que nós não devemos pecar, corremos o risco de escandalizar, e o fim e a tristeza seria muito grande. Além de pecar, correndo o risco de irmos para o inferno com o nosso pecado, também podemos favorecer que as pessoas saiam da igreja e se percam na experiência do amor de Deus. Percam essa experiência do caminho na igreja. Portanto, é muito atual que todos nós estejamos atentos e, sobretudo, no final do trecho do Evangelho de hoje, o Senhor vai falar sobre o sal. Nós devemos ser sal. Mas o que é ser sal na comunidade cristã, ser sal no mundo? Nós devemos permitir que o Espírito Santo haja em nossas vidas, Ele que nos santifica. É o Espírito Santo que nos concede os dons de santificação, também os dons carismáticos para podermos evangelizar, testemunhar Jesus com força e poder nos nossos ensinamentos, por meio de nossas orações, da nossa ajuda, do nosso trabalho. É também o Espírito Santo que nos concede os frutos. E tudo isso promove na comunidade cristã um grande congraçamento, uma grande reunião e a possibilidade da profundidade da comunhão nossa com Deus e entre nós, irmãos na mesma fé. Portanto, assim, cheios do Espírito Santo, sendo sal na terra, um sal que dá sabor, um sal que faz vermos o sentido profundo da vida, superarmos as dificuldades, compartilharmos as alegrias, que todos nós somos chamados nessa grande experiência do amor de Deus na vida eclesial, na vida comunitária, na vida de igreja, vivemos em paz com todos os irmãos. E talvez não haja escândalo maior do que nós não promovemos a paz
sermos causas de divisão, porque é próprio do diabo dividir. A nós nos cabe unir, sermos capazes de abrir mão para que das coisas que são secundárias e não importantes, para que possamos ficar juntos no amor de Deus, testemunhando a sua presença no mundo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.